Olá, educadores, universitários e todas as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre a legislação educacional do nosso país. Essa é a série Conhecimentos Pedagógicos e eu sou o professor Alexandre. E nessa aula nós vamos falar a respeito das mudanças da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É uma aula dividida em 5 partes, essa é a primeira das 5. Nós iremos falar então, nesse momento, e acredito que não é novidade para ninguém, que nesse ano de 2017 a nossa lei foi alterada. Qual lei? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que faz essa lei, então? Essa lei, ela coordena, ela organiza toda a educação escolar no Brasil. Ela fala desde a educação infantil até os cursos de pós-graduação, lato stricto sensu, realizado pelas universidades. Pois bem, e em 16 de fevereiro de 2017, nós tivemos a Lei 13.415, que modificou profundamente alguns aspectos da lei. Bom, essa lei nasceu lá em 2016 com essa malfadada medida provisória, a medida provisória 746, que colocava várias mudanças profundas, mudanças severas, que as pessoas ficaram muito bravas, né? Nós tivemos aí algumas manifestações de profissionais de educação física, profissionais de filosofia, sociologia, enfim. Bom, não vou dizer que essas polêmicas foram ultrapassadas. Não, essas polêmicas continuam, mas elas continuam de outra forma. Elas foram amenizadas, né, quando a medida provisória tornou-se essa lei 13.415. Pois bem, primeira grande mudança. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver. Aí você está me perguntando assim, poxa, professor, mas e aquela história da escola integral? A LDB não está obrigando o ensino médio a ser integral? Pois é. O que acontece? Depois da discussão no Congresso, depois de algumas revisões, a LDB resolveu deixar esse BO para depois. Então ela institui, 800 horas no mínimo para todo mundo, tá? Fundamental e médio. Exclui-se aí o infantil, tá? O infantil continua sendo do jeito que sempre foi. O infantil tem escolas que trabalham período integral, tem escolas que trabalham meio período. Não há uma obrigatoriedade, ok? E a grande mudança, então, para o ensino médio foi que a lei ela começou a preparar o caminho para que o ensino médio possa ser integral, tá? Como hoje nós não temos condições de fazer com que todas as escolas de ensino médio se tornem integrais por questão de estrutura, por questão de espaço, a lei ela institui essas mudanças paulatinamente. Pois bem, esse parágrafo primeiro aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que dos 3 anos do ensino médio, ou seja, das 2.400 horas de todo o ensino médio, no mínimo, o máximo dessas horas para a aplicação da Base Nacional Comum Curricular vai ser de 1.400. Peraí, Alexandre, eu não estou entendendo. Peraí, me explica como que isso vai se dar. Vai se dar assim, o ensino médio, ele tende a ser integral. Ok, deixa isso do canto, não vamos falar sobre isso por enquanto. Vamos falar sobre a mudança que já ocorreu. O governo criou, além das 4 áreas de conhecimento que nós já conhecemos, ele criou uma nova área, que é o que ele vai chamar de educação técnica profissional.
Qual que é o objetivo disso? Bom, o objetivo disso a gente vai entender com o passar dos slides. Mas esse primeiro slide diz o seguinte, ele diz que de forma progressiva o ensino médio vai passar para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. O que ele está dizendo então? Está dizendo que em 5 anos as escolas terão que ser integrais, as escolas do ensino médio. Mas, professor, o que vai acontecer para as escolas que não se tornarem integrais? Bom, a lei não diz isso. A lei não diz o que vai acontecer. A lei cria benefícios, no final, aí, na última parte dessa aula, a gente vai ver que a lei cria benefícios financeiros para as escolas que aderirem. Para as escolas que não aderirem, não há punições. E há também muitas questões aí que vão ter que ser estudadas, né, com o passar do tempo. Por exemplo, esse slide aí que nós estamos vendo, né? Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Sim, mas tá vendo aí, né? NR. Esse NR quer dizer necessita de regulamentação. Se eu estou obrigando o sistema a ter no mínimo 800 horas, depois no mínimo 1.400 horas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, 1.400 horas com o conteúdo básico, 1.400 não, perdão, gente, 1.800 horas só com o conteúdo básico da Base Nacional Comum Curricular e depois 600 horas no mínimo, que podem ser divididas em 200 horas por ano, para esses novos roteiros educacionais, né, para esses novos currículos aí que o governo está pretendendo. Então, ok, como que fica a educação de jovens e adultos? É uma dúvida, vamos ver, necessita de regulamentação. O ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Aí os professores de arte ficaram felizes, ficaram tranquilos. Opa, nós estamos livres. Infelizmente não, colegas. Está dizendo aí, o ensino da arte e suas expressões regionais constituirá componente curricular obrigatório. Nós estamos na dependência da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que não foi publicada ainda, que nós estamos aguardando ela para o começo de 2018. Estamos esperando essa Base Nacional Comum Curricular para ver se vai ter a disciplina arte como obrigatoriedade. Do jeito que está escrito aí, um professor de uma outra área afim, de uma outra disciplina afim, inglês, espanhol, educação física e língua portuguesa, pode muito bem aplicar esses conteúdos aí. Então, não há garantia ainda. Estamos esperando a Base Nacional Comum Curricular. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Aí sim, os professores de inglês ficaram felizes. Tem motivos para ficar feliz, porque em inglês, dificilmente você tem um professor de outra disciplina que se aventura a dar. Tá? Então, tem aí uma determinada garantia, uma obrigatoriedade, né? Porque a língua estrangeira moderna ficava aquele negócio, tinha escola que dava inglês, tinha escola que dava espanhol, as escolas que ficavam em regiões aí diferenciadas davam outras línguas, francês, né? Agora não, agora é língua inglesa e ponto final. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos de pesquisa envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Integração curricular é o complemento do currículo. Pessoal, até o 5º vídeo nós vamos ver que tem uma bagunça muito grande aí na cabeça das pessoas. Eu e meus colegas que estamos estudando essa lei temos várias dúvidas. Imagina então os alunos, né, que vão começar nisso daí. O que esse parágrafo diz? Esse parágrafo diz o seguinte, que a integralização, ou seja, o complemento de horas, ele vai poder ser feito através de projetos de pesquisa. Ô professor, o que isso significa? Sabe aquele trabalhinho para ajudar na nota? Então, o governo instituiu aí, tá feito. É o trabalhinho para ajudar na nota. Você vai poder retirar a falta do aluno,
compensar a ausência com isso aí, você vai poder dar nota com isso aí. Os temas transversais, faz um trabalho sobre ética, faz um trabalho sobre consumo, faz um trabalho sobre educação no trânsito, que tá tudo bem. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministério da Educação. De novo a UNR, né? Necessita de regulamentação. O que é isso? A Base Nacional Comum Curricular nem saiu ainda, a do ensino médio. A do ensino da educação infantil e do ensino fundamental já saiu. Pode entrar no site do MEC aí e se divirta, porque a partir do ano que vem ela vai começar a valer. Ano que vem não, né? 2019 provavelmente, porque tem que ter aí um tempo para se adaptar, as faculdades têm que se adaptar, tem um trabalhinho aí legal. Mas, o que acontece, meus queridos? Colegas que estão me ouvindo aí. Se tiver disciplina nova, vai dar muito trabalho para colocar. Então, essa Base Nacional Comum Curricular, que a gente está esperando aí para o ensino médio, tem muita esperança aí que ela seja interessante e que seja feita de forma inteligente. Bom, para não ficar muito longo esse primeiro vídeo, nós estamos terminando por aqui. Para você que queira na sua cidade, na sua escola ou na sua empresa uma palestra comigo ou com os meus parceiros da Espaço Concursos aqui da cidade de Ourinhos, entre em contato, tá aí o meu WhatsApp, tá aí o meu e-mail, tá o meu Twitter, entre em contato comigo que a gente pode conversar, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo, até a parte 2 dessa aula, que é um total de 5 partes.